vou ter que me organizar e toda a minha mão vai sofrer para se reequilibrar com a ausência desse dedo. Então, essas figuras são necessárias, senão não existiriam. A natureza, de novo, se você quer sair fora do discurso religioso, a natureza, ela nos conta. Se nós nascêssemos prontos e fosse dispensável a figura da mãe e do pai, nós seríamos como todos os outros bichos. O bezerrinho ele não precisa da vaca e muito menos do boi a vida inteira. E nem durante 20 anos e nem durante 3 anos. Pariu, pode ir embora. O único bicho que precisa do pai e da mãe é o ser humano. Por quê? Porque nós nascemos incompletos. Nós nascemos absolutamente vulneráveis. Se você pôr um bebê aqui e sair fora, daqui algumas horas ele já morreu. Ele precisa. Então, não há, isso é inegociável, isso não é discutível. E o que nos diferencia de todos os outros bichos, né, de todos os outros animais, é que o Homo sapiens é justamente o nosso diferencial que a gente pensa. Então, que desperdício de vida é você viver por um instinto animal e nunca aprender a pensar. Porque você tem a capacidade, né? Deus nos fez assim com a capacidade de pensar, e eu conheço muita gente, André, você deve conhecer, que vive sem pensar. E o mínimo de pensamento, por exemplo, pensamento crítico, né? Uma pessoa vem e me conta uma fofoca de você, né? O que, se eu fosse levar para o lado teológico, para o lado da Bíblia, já seria um erro, um pecado, porque nós não devemos falar mal, caluniar, levar informações um dos outros. Tem um versículo que diz: 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, ele vai dar as costas para você. Quem joga briga entre pessoas, quem semeia contenda entre irmãos, está assim na tradução original. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não têm mais pensamento crítico. Ou seja, você está falando que todo animal nasce pronto, a gente nasce incompleto. E uma das funções dessa tutoria, o pai e a mãe, começando com o pai e a mãe, e depois de pessoas que entram na tua vida, te mentoreando, te ensinando, desde professores da educação básica até outras pessoas que vão entrar na sua vida, é te fazer pensar, aprender a pensar. Então, alguém me traz uma fofoca sobre você. A maioria das pessoas só escuta com prazer, porque a emoção toma, André fez isso e tal, e já está pensando para quem vai passar. Uma pessoa que tem um mínimo de pensamento crítico fala assim: primeiro, por que essa pessoa está me contando isso? Qual é a intenção dela? Segundo, qual é a fonte? Você viu? Não me contaram. Peraí, desculpa, é que eu tenho uma vida feliz, tenho uma família para criar, tenho um instituto de educação aqui para tocar. Você quer que eu pare minha vida, escute uma história que te contaram, ou seja, não tem fonte nenhuma. Boa. Que está manchando a imagem de uma pessoa pública. Você quer que eu... Não estou entendendo. Se você tiver o mínimo de pensamento crítico, você não escuta. E muito menos passa para frente. Aí, se eu falo isso, a pessoa fala: viu, de novo está citando Bíblia. Mas tem a ver também com convivência social, com inteligência. Não é só com questões bíblicas, com princípios, né, milenares, como eu chamo. Mas é uma questão de convivência social, de inteligência. Para que eu vou passar uma informação que... É por isso que fake news pega rápido. Porque as pessoas não têm pensamento crítico, nem veem a fonte. A notícia é um absurdo e ela está compartilhando com todo mundo. Espalhando. O que você acha que a pessoa pode fazer para melhorar o seu grau cognitivo ou o seu padrão de pensamento, sua mentalidade, como você chama? Tiago, nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, da história, desde Neandertal. Então, nós poderíamos dizer que nós temos 3 cérebros, entre aspas, ou 3 perspectivas. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico e nós temos o neocórtex, o córtex pré-frontal. O reptiliano é responsável pelas ações, luta e fuga. É o instinto. É o instinto. Tá. O límbico pelas emoções. E o neocórtex foi a última camada que a gente adquiriu pelo raciocínio. A grande maioria das pessoas só usa o reptiliano e o límbico. A grande maioria das pessoas não pensam. Uau. Ou agem como bichos ou agem pela via das emoções. Foi muito interessante, eu fui agora na Europa e eu queria muito conhecer a Pietà, que eu acho maravilhosa aquela escultura. E aí, quando eu voltei, eu falando isso em terapia com a minha psicanalista, e ela falou assim: você chorou lá na Pietà? Eu falei: não, você acredita? Eu queria muito ter chorado, mas não foi a sensação. Eu tive uma sensação de êxtase, mas que não passou pela via da emoção. Ela falou assim: a sua experiência foi muito mais intensa, porque ela foi extremamente racional. As emoções
turvam a nossa razão. Muito cuidado com as emoções. Quando eu estou emocionado, eu não estou raciocinando. A grande maioria das pessoas e a grande maioria das decisões, eu gosto muito dessa teoria do cérebro trino, porque ela é muito fácil de entender e as pessoas se veem nela. A grande maioria das pessoas decidem ou pelo reptiliano ou pelo límbico. Perceba, seu filho faz uma situação. Eu digo, por exemplo, em relação à surra, bater em criança. André, é certo bater, é errado bater? Não sei. Eu vou te dar uma fórmula. Seu filho fez um negócio errado hoje, espera amanhã. Se amanhã você continuar com vontade de bater. Se você bater hoje, você vai bater com raiva. É sobre você, não é sobre a criança. Ou você vai bater num mecanismo de luta e fuga por punição. Se isso chegar à sua razão e você entender que essa punição física faz sentido no outro dia, aí você toma essa decisão. A maioria das decisões deveriam passar por aí. Não deveriam passar nem pelo mecanismo de luta e fuga ou pelo reptiliano, nem pela emoção. Elas deveriam passar pela razão. Eu diria que nós estamos perdendo muito. Você foi muito feliz na sua fala. Os outros animais, eles nasceram prontos, mas eles não nasceram com a capacidade de raciocínio. Essa foi o grande plus que Deus nos deu. Deus, é como se Deus dissesse, né? Se é que a gente pode dizer isso. Vocês vão nascer totalmente despreparados. Vocês vão demorar um tempo para estarem preparados. Mas, em compensação, eu vou dar para vocês um upgrade que eu não dei para ninguém. Eu vou dar a capacidade de pensar. A grande maioria não está usando o upgrade que Deus deu. A grande maioria está decidindo via emoção ou via luta e fuga. Esse não é o nosso melhor caminho. A gente se aproxima muito de um animal quando a gente faz isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: qual é a vantagem de quem não lê livros sobre aquele que é analfabeto e não sabe ler? Ou seja, você sabe ler, é alfabetizado, mas não lê. Qual é a diferença que tem entre você e aquele que não sabe ler? É a mesma diferença de quem tem o poder de pensar, mas não pensa. Você é homo sapiens, você pode fazê-lo, mas não faz, não usa. E quando você estava falando, eu estava lembrando de um dos maiores conselhos empresariais que eu recebi na vida. Eu estou muito no meio dos negócios também, né? Não só na parte da espiritualidade, mas muito nos negócios. E eu converso com grandes empresários. Quando eu digo grande, a gente tem 20 mil funcionários, tem faturamento, né, grande, que dá muitos empregos, ajuda muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma das grandes mentes de negócio do país, e eu estava fazendo uma pergunta sobre empresa. Ele falou assim: Thiago, você sabe que para você ser um grande empresário, para você ter um negócio que funciona, você tem que pensar. Eu falei: mas a pensar eu penso. Ele: não, pensar é entender como as coisas funcionam. A maioria dos brasileiros vai lá, abre o CNPJ, porque viu outra pessoa vendendo chinelo também, fala: vou vender, aí já vou montar um MEI aqui. Aí, peraí, mas você entendeu de onde está vindo esse chinelo? Por quanto se compra? Qual é a margem? Qual a logística? Qual a logística? Vai vender onde? O ponto que ele está vendendo, às vezes, tem uma saída maior, no seu ponto não terá. Se você monta um negócio sem pensar, ou seja, entender como funciona, já começou mal. E as pessoas casam sem pensar. Quem conversa coisas do tipo: qual o seu temperamento? Quando você fica com muita raiva, você faz o quê? A pessoa, o noivo lá, quase dá na cara da mãe e ela acha: não, mas comigo ele vai ser muito gentil. Exatamente. A pessoa não pensa, não? As pessoas maternizam sem pensar e paternizam sem pensar. Esses dias eu estava num avião, eu vi duas mulheres comentando atrás de mim. Nós estávamos pousando em Uberlândia, uma falou para a outra: nossa, eu estou chegando agora às 7 horas da noite, ainda vou ter que cuidar dos meus filhos. Eu até olhei, ué. Eu pensei: quando você decidiu que você ia ser mãe, você não imaginou que era um sacerdócio? Que é 24 horas envolvido com isso? Você imaginou que tinha um botão de liga e desliga, e a hora que você quer tirar foto, você liga, quando você está cansado, você desliga? As pessoas decidem sem raciocinar, sem pensar, que foi bem o que você disse. Sem entender como as coisas funcionam. Funciona assim, ser pai, ser mãe. Maternidade. O Winnicott, Donald Winnicott, que é um psicanalista fantástico, que vai falar muito sobre infância, ele fala assim: paternizar e maternizar é dar um passo para trás na sua vida. A barriga cresce para frente e você anda um passo atrás. A sua vida vai parar por alguns bons anos e você precisa estar disposto a isso. Tem mulher dando à luz e daqui 30 dias querendo sair, querendo passear, querendo viajar. Amor, você não pensou nisso quando você foi ser pai e mãe? Ai, filho, dá muito trabalho. Dá! Você não pensou nisso? Você não sabia que dava?
Você achou que era um telefone que você compra, liga, desliga, carrega, descarrega? E aí é bem o que você falou, as pessoas tomam decisão sem pensar e sem entender como as coisas funcionam. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente, gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre, e isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.